já que você leu o livro, então você pode falar aí, né? Qual que é a relação que se faz entre a lei da propriedade, que foi inserida na lei mosaica, que é muito mais antiga que a lei mosaica, e o dízimo? Qual a relação que você consegue ver entre a lei da propriedade, que está na lei de Moisés, e o dízimo? Só que uma lembrança, a lei da propriedade é muito mais antiga que Moisés. Quando você diz lei da propriedade, a pessoa cobrar pelo uso da terra, é isso? Isso mesmo. Cobrar pelo uso da terra, isso mesmo. Então, no caso, a gente está discutindo o dízimo. Cobrança pelo uso da terra, isso sempre teve, sempre vai ter. Quem é dono e é dono da terra sempre vai cobrar. Terras, historicamente, meu amigo, se você chegar em qualquer povo, você vai ver. Agora, isso não quer dizer, volto a dizer, por exemplo, A pergunta é, qual a relação? Qual a relação com o dízimo? Tá certo? Então, é o que eu estou explicando. Para mim não tem relação nenhuma. Para mim não tem relação nenhuma. Eu sou dono de uma fazenda. Eu alugo a minha fazenda pro herege do Heron. Eu tô cobrando dízimo do Heron? Não tô. Para mim não tem nenhuma. Não tô cobrando dízimo, tô cobrando aluguel. Agora, se no tempo antigo eles usavam nomenclatura dízimo, você mostra pra gente aí que você até agora não apresentou nada de fundamento, né? Você tá falando, legal, até bacana. Eu não vou dizer que não seja legal, mas a sua fonte que você acabou de apresentar pra gente, você já disse que não é dízimo, né? Você já disse assim, ó, é dízimo na história, mas não é dízimo bíblico. Então nós não estamos falando da mesma coisa. Então, eu não posso pegar todo tipo de e outra coisa, todo tipo de cobrança de tributo e falar que é dízimo. E relacionar isso com o que tem na Bíblia, sendo que você mesmo já disse que não é, né? Ah, é histórico? Pô, legal, apresenta aí da forma histórica, mas não é a mesma coisa. Sacrifício tem também em outros povos, mas é a mesma coisa do sacrifício de Israel? Não, não tem como dizer que é a mesma coisa, né? Pegar tudo, colocar tudo dentro de um saco e falar assim, é tudo a mesma coisa, eu acho incoerente, né? Para você pode ser correto, eu respeito, né? Mas falar que o sacrifício da Umbanda é a mesma coisa do sacrifício de Israel, só porque o nome é sacrifício, eu acho isso de uma forma muito equivocada de se analisar. Agora, dízimo, o dízimo na Bíblia não tem absolutamente nada a ver, né, com o uso da terra. Não tem nada a ver, não tem nada a ver com o uso da terra. Não é o uso da terra, não. Né? Eu não vejo assim, a não ser que você mostre que seja assim. Mas não é um tributo pelo uso da terra de maneira nenhuma. Para concluir, né, eu gostaria só de dizer uma coisa. Se é tributo, já deixa de ser voluntário, né? Uma coisa interessante da gente analisar aí. Porque se eu estou usando a terra e eu pago um tributo pelo uso da terra, eu não vou pagar esse tributo porque eu sou um cara que eu quero pagar voluntariamente. Isso aí você pode ter certeza. Quem aluga não quer pagar não, quer só tirar o lucro. Beleza. Ok, Ronaldo. Você tá o tempo todo ouvindo, né? Eu tô querendo trabalhar, né? E na história não tem voluntariedade, não. Dízimo era uma obrigação. Na história não existe voluntariedade. Na história, dízimo é obrigação. Primeiro ponto. Quando eu penso em dízimo na Babilônia, quando eu penso em dízimo no Egito, quando eu penso em dízimo em Abraão, quando eu penso em dízimo em Jacó, eu vejo totalmente uma prática de dízimo diferente do que vai se tornar Israel agora. Porque em Israel, sim, o dízimo em Israel, na verdade, ele se torna uma lei, ele se torna um mandamento, onde eles deveriam, não gratuitamente, não voluntariamente cumprir
era uma obrigação. Olha a diferença aí. Quanto que você foi? Agora eu vou ler a Bíblia para você então. Eu estou mostrando provas e para você não é provas, né? O livro aí está partindo da história e para você não interessa, mas tudo bem. Olha o que Levítico vai dizer no capítulo 25, versículo 23. A terra não se venderá em perpetuidade, porque a terra é minha, pois vós sois estrangeiros e peregrinos comigo. Portanto, em toda a terra da vossa possessão, darei resgate à terra. Você disse que a lei do dízimo não tem nada a ver, não foi isso que você afirmou? A lei do dízimo não tem nada a ver com a lei da propriedade. Capítulo 25 de Levítico. Aí você tem que continuar lendo o texto e no final ele vai falar do dízimo. No capítulo 27, que é o famoso versículo, capítulo do dízimo, 27, versículo 30. Ele vai dizer assim, olha: os dízimos da terra são meus. Todo grão que tiver. Aqui, ó. Todas as dízimas do campo, da semente, do fruto das árvores são do Senhor. São santas ao Senhor. Porém, se alguém quiser dízimas resgatar, acrescentará-se sobre ela. Então, Arnaldo, eu acho que houve um equívoco que eu falei. Você não leu o texto. Você deve ter que eu vi onde você está. Você está na introdução ainda do livro. O dízimo e a lei da propriedade, no princípio de Israel, está extremamente alinhada. Israel tinha que pagar esse tributo que não era voluntário. É outro erro seu aí, quando você disse que o dízimo é voluntário. Não era voluntário. O dízimo era uma obrigação de Israel. Não era, se quisesse. Se eu precisar, se eu achar. Não era dízimo. Não era voluntário. Era obrigatório o dízimo ser dado. Quer ver? Levítico capítulo 26, no versículo 12, 15. Vou ler aqui para você. E você vai ver se tem voluntariedade aqui. E andarei no meio de vós, eu vos serei o seu Deus e vocês serão meu povo. Eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tirei da terra dos egípcios, para que não fosses escravos. E quebrei os timões do vosso jugo e vos fiz andar. Mas se não me ouvirdes, e não fizerdes todos os meus mandamentos, se rejeitares todos os meus estatutos, a vossa alma se enfadar dos meus juízos, não cumprindo os meus mandamentos, e dá o meu conserto, então eu também vos farei, e vos porei terror, tísica, febre ardente, e aí ele vai falando uma série de situações aqui. Então, dízimo é uma lei em Israel, não é voluntariedade, meu Ronaldo. E ele está intimamente ligado que a gente vê lá em Ugarit. Em Ugarit a gente vê essa lei da propriedade. Se a lei pertence ao Deus, ou ao imperador, ou ao faraó, logo o usuário da terra deveria pagar dízimo, que era tributo, não era religioso ainda. Tá certo? Termina. Então, quando eu olho para culturas antigas, estudo culturas antigas como os babilônicos, por exemplo. Quando eu olho culturas antigas como os egípcios, eu vejo nessas culturas essas práticas religiosas. Primeiro ponto, que eu não estou falando de Israel, né? Em nenhum momento estou falando do Egito. Estou querendo tratar do Egito lá, que é a parte histórica, né? E quando eu disse que não era voluntário, eu estava falando do Egito. Eu te mostrei no texto do livro falando do Egito, né? E eu perguntei eu estava comentando sobre o faraó que estava recebendo ali, né? Se aquilo ali é visto como um tributo, então ali já deixa claro também que eles não davam se for ver, como tributo, como você está falando aí, do uso da terra, né? Ele não era dado voluntário. E eu não disse que Israel era voluntário de maneira nenhuma. Eu estava tratando do Egito. É que você confundiu aí ou não fui muito claro. Mas a gente estava falando do Egito e não de Israel. Então, se no Egito ele era o uso da terra, então, e era tributo, como você mesmo colocou, então posso dizer que não era
voluntário, né? Porque no seu vídeo você deixa a entender, pelo menos passa essa ideia, se você não tinha esse desejo de passar essa ideia, então eu peço até desculpa, mas foi o que eu entendi. Que eu entendo você falando lá que o dízimo lá, ele era voluntário, né? O dízimo do Egito, as pessoas davam voluntariamente e tal. Passa essa ideia, né? Passa essa ideia. Se eu entendi errado, depois você só explica aí. Mas as pessoas podem depois ouvir o seu vídeo, né? Que eu vi várias e várias vezes. E inclusive eu posso até, depois aqui da sua tréplica, eu posso até colocar o seu áudio aqui no celular, que eu não sei colocar na tela. Se você souber, quiser colocar o seu vídeo para todo mundo ouvir, né? Aí você pode fazer. Eu não sei fazer isso, mas eu posso colocar aqui no meu celular o seu vídeo, no ponto aqui que você fala assim, olha, a pessoa, ela passou a ser, essa foi mais ou menos a sua frase. No povo de Israel, o dízimo passou a ser lei, né? Passou a ser obrigação. Você chega a falar isso, mas você fala assim, mas antes não era, e é muito antes, por isso que até você chega a falar, dízimo é da lei ou é da graça? Ou não é da lei, né? Mais ou menos assim que você falou. Aí você fala, não é nem da lei e não é nem da graça, né? Ele não é nem realmente do povo do Egito. Aí você vai pro povo de Israel, perdão. Aí você vai pro povo do Egito e fala que é do povo do Egito. Porém, agora você explicando, você fala que é um tributo, né? E se é um tributo, a gente entende que é da lei, né? Porque tributo é lei. Então, só para esclarecer, né? Esse ponto aí. Eu acho que é isso. Não sei se eu deixei. Tem mais alguma coisa que você perguntou aí, que você falou e eu esqueci? Eu tenho que ir anotando, cara. Senão eu pego um ponto e esqueço o outro. Tem mais alguma coisa que faltou aí na sua questão? Sim, faltou tudo. Eu te perguntei a relação que tinha entre a propriedade e o dízimo. Isso não, eu respondi nada. Eu respondi isso no começo. Eu já falei assim, ó, não tem relação nenhuma. Eu já disse. Você até falou assim, você se equivocou. Agora eu entrei. Agora eu vou lembrar. Você falou assim que eu me equivoquei quando eu disse, você leu até Levítico 25. Isso, muito mostrando bem. que Então, eu não anotei aqui. Mas tudo bem. Levítico 25, ele explica uma coisa que para o povo semita é muito simples. É muito simples de entender. A terra, ela foi dada para as famílias, foi dividida para determinadas famílias, certo? E essas famílias, isso para o povo semita é muito tranquilo entender, cara. O povo ali, que recebeu aquela terra que foi dividida, ele é dono para sempre daquela terra, tá ok? Por exemplo, se eu sou um semita, eu recebi aqui 10 por 10 metros quadrados, eu vou e cedo para você 5 por 5 e fico com 5 por 5, tá certo? Eu vendi para você. Só que eu vendi para você, mas a terra vai ser sua durante um período. Não vai ser sua para sempre. Depois eu posso comprar de volta essa terra, né? Se eu não me engano é 2 anos. Tá? Eu posso comprar de volta essa terra sem aviso prévio, ok? Isso está na cultura judaica, irmão. Isso daí eu posso indicar para vocês um vídeo de um judeu explicando isso daí. Essa é a ideia do Levítico 25, que ele fala assim, ó, que depois as pessoas que são os donos, que recebeu essa terra, vai receber de volta. Por quê? Porque cada pessoa tem a sua terra, e essa terra vai ser de herança para sua família para sempre. Então essa é a ideia de Levítico 25. Então quando ele fala assim, olha, a terra é minha, porque ele dá para quem ele quiser, e ele já deu para aquela pessoa, e aquela pessoa é dona da terra e ponto. Isso não se muda. É isso que está querendo dizer em Levítico 25. Não tem nada a ver da pessoa, ela dá o dízimo por causa do uso da terra. Isso não tem nada a ver. O dízimo foi tratado, pelo menos assim é o que eu vejo, ele não está ligado à terra em si. O que ele está ligado é uma responsabilidade social, né? Por quê?
os levitas lá, eles trabalhavam mesmo, eles não receberam... E outra coisa, não que eles não receberam terra, eles tinham terra sim, eles tinham suas casas, eles tinham seus terrenos, eles só não podiam trabalhar na agricultura. Isso foi proibido para eles. O trabalho deles era religioso, o trabalho deles era cuidar das pessoas. O trabalho dele era muito além de simplesmente cuidar do templo. Eles eram médicos, eles eram conselheiros, juízes, eles trabalhavam, não é coisa pouca não, eles tinham o seu serviço. Então o seu serviço era esse, e como salário do seu trabalho, eles recebiam o dízimo, né? Ok? Então, está respondido agora? Ainda não, Ronaldo, porque não tem nada a ver isso que você está falando. Você está falando do jubilado aí, isso não tem nada a ver. Eu acho que você não entendeu o vídeo do judeu. Vejam, que eu afirmei que Levítico 25 fala sobre o jubileu. O pastor Flaviano afirma que isso não tem nada a ver. E mais, afirmou que eu não entendi o vídeo do judeu. Repare no vídeo a seguir como o judeu explica que Levítico 25 fala justamente do jubileu. A gente está aqui para falar um pouco sobre o que a gente aprende na nossa porção semanal, na Parashá, dessa semana que a gente lê na nossa Torá. A Parashá é no terceiro livro da Torá, o livro de Levítico, Vaikra, em hebraico, e a gente fala sobre muitas leis, muitas alafot, sobre vendas de terra na terra de Israel. Como se vende casas e como se vende terra na terra de Israel. E também sobre o ano do Yovel, o ano do jubileu, que é quando todos os escravos e todas as terras voltam para os donos. O que isso quer dizer? Quer dizer que em Eretz Israel, na terra de Israel, não existe vender uma terra ou uma casa para sempre. Quer dizer, em todo contrato está escrito que depois de 49 anos, no ano do jubileu, em cada Yovel e Yovel, a terra sempre volta para os donos originais, que eles herdaram isso quando todo o povo entrou na terra de Israel. Agora, tem outro detalhe muito importante da Parashá, que está escrito na Torá. Está escrito o seguinte: se eu herdei uma terra e agora eu vendi para uma outra pessoa, aquela pessoa, durante 2 anos, ele tem o direito de ficar na terra que nem ele comprou. Óbvio que ele me pagou um preço que era lógico até o Yovel, porque no Yovel ele tem que me devolver. Porém, durante 2 anos ele está na terra tranquilo. Depois que passou 2 anos, que é um ano que ele plantou, o outro ano que ele colheu, ou se for numa casa, até ele se assentar. Depois daqueles 2 anos, diz a Torá que se eu tenho dinheiro para recomprar aquela minha casa, eu posso, ou aquela minha terra, eu posso chegar na minha terra ou na minha casa sem aviso prévio e falar para ele: olha, Abraham, eu agora tenho o dinheiro para comprar minha casa de volta, você tem que dar minha casa de volta, tchau, arruma suas coisas, eu te dou algumas horas e vai agora para outro lugar, porque essa é a minha casa que eu dei e eu tenho mais direito sobre ela. Quer dizer, em todo contrato que eu faço sobre uma terra em Israel ou uma casa, está escrito lá que depois de 2 anos o dono original pode voltar e pegar a casa de volta sem aviso prévio. Prestem atenção. Agora ele vai explicar qual capítulo de Levítico ele fez uso para afirmar sobre o jubilado. E ele vai explicar o porquê há a expressão da reivindicação de Deus como dono da terra. Só isso. Diz um passuco, diz um versículo na Torá. É muito importante ler esse passuco dentro. O passuco está escrito no capítulo 25, versículo 23, está escrito o seguinte: o Criador dá um motivo, ele explica por que não existe uma venda perpétua na terra de Israel. Está escrito assim: a terra não poderá ser vendida perpetuamente, para sempre. Por quê? A terra é minha. Já que a terra é minha, continua a Torá e fala, e vocês são forasteiros e residentes comigo. Quer dizer, o Criador está falando, a terra é minha,
principalmente a terra de Israel, e vocês são forasteiros residentes na minha terra, e eu disse que a terra não pode ser vendida para sempre, e sempre tem que voltar para os donos originais. Depois você dá uma lida de novo. Eu tô achando que você está enganado, porque o texto está dizendo, a terra era do Senhor. E Deus tinha dado essa terra para eles. E o fato dessa terra pertencer ao Senhor está lá em Levítico. E o dízimo da propriedade está bem alinhado com a história. Está bem alinhado com a história. Agora, essa outra questão que você falou aí dos levitas trabalhar, cara, isso eu não sei onde você arrumou isso. O grande motivo dos levitas receber o dízimo é porque eles ficavam exclusivamente por o trabalho do templo. Números 18, versículo 21. Você gosta de fontes, então vamos para as fontes. Eis que aos filhos de Levi tenho dado todos os dízimos em Israel por herança, pelo seu ministério que exerce o ministério apenas da congregação. Ronaldo, o problema é que alguns trabalhos realizados pelos levitas. Leis de guerra. Moisés disse ao povo: quando vocês saírem para combater os inimigos e virem que eles têm mais soldados do que vocês e que têm muitos cavalos e carros de guerra, não fiquem com medo deles, pois o Senhor, nosso Deus, que os livrou do Egito, está com vocês. Antes de começarem o combate, o sacerdote ficará na frente dos soldados e dirá: Israelitas, escutem o que estou dizendo. Vocês estão aqui para lutar contra os inimigos. Não se assustem, não se apavorem, não fiquem com medo, pois o Senhor nosso Deus está com vocês para lutar ao seu lado e salvá-los do inimigo. Jesus cura um leproso. Um leproso chegou perto de Jesus, ajoelhou-se e disse: Senhor, eu sei que o Senhor pode me curar se quiser. Jesus ficou com muita pena dele, tocou nele e disse: Sim, eu quero. Você está curado. No mesmo instante a lepra desapareceu e ele ficou curado. E Jesus ordenou duramente: Olhe, não conte isso para ninguém, mas vá pedir ao sacerdote que examine você. Depois, a fim de provar para todos que você está curado, vá oferecer o sacrifício que Moisés ordenou. Ronaldo, o problema é que talvez essa informação que você tirou aí é que realmente o número de levitas ele reduz de maneira gigante. Mas no Israel antigo, isso não existe. É muito claro na Bíblia. Eu acho que você arrumou uma loucura aí agora falando isso. Agora, o Israel posterior ao templo, quando não do serviço dos levitas, este levita sim, ele trabalhava. Este levita sim, ele tinha a sua atribuição porque não tinha mais o templo. Não tinha mais o serviço do templo. E detalhe, né? Do pós-cativeiro é um período de muito assim embolação, vamos dizer, das famílias de levitas, das famílias levitas. Então muitas famílias eram fora do serviço do templo. Aí eu concordo com você, lá no período próximo de Cristo, podemos pegar 3 séculos antes de Cristo. Antes disso, Ronaldo, tá bem claro na Bíblia aqui, ó. O levita iria ficar por conta do serviço do templo. E por isso ele teria o dízimo. Mais uma vez, não tem nada a ver. Por isso que eu tô te falando, ó. A lei da propriedade não tem nada a ver com o jubileu. Pode ouvir o vídeo do que você viu de novo. Não tem nada a ver. Aí sim, a questão da assistência. Eu vou compartilhar minha tela aqui. Deixa eu ver se eu consigo, né, meu? Deixa eu ver se eu consigo compartilhar a tela aqui, ó. Quando compartilhar, você me avisa? Compartilhou. Levítico 25. Ó, vamos lá, só para você entender, ó. O que eu estou falando, tá? A expiação fareis passar a trombeta toda a vossa terra.
E santificareis no ano 50º, apregoareis a liberdade na terra e todos os seus moradores. No ano de jubileu vos será e tornareis cada um a sua possessão, e tomareis cada um a sua família. Então, o próprio texto que você falou de ter dado, né, a terra é minha, tal. Então, é exatamente isso. E o judeu utilizou exatamente esse texto para falar que a terra era de Deus, e Deus dá a terra para quem Ele quiser. E aqueles que receberam a terra de Deus, que Deus deu, não pode ficar. Aquelas famílias não podem perder essa terra, porque a terra foi dada por Deus. Então, está totalmente ligado ao jubileu. Por isso que ele fala que a terra era dele. A terra é minha. Tudo é de Deus, meu querido. Tudo é de Deus. Tudo foi feito por Deus. Se você for partir por essa ótica, não tem nem sentido essa afirmação se não é dentro desse contexto. E aí você vê, ó, o ano 50º será o jubileu, não semeeis, não ceguereis, tal, vai falando aqui, ó, porque santo é, tal, ó, tá falando aqui, ó, é do jubileu, exatamente, ó, e neste ano de jubileu tomareis cada um a sua possessão. Ele está falando exatamente disso, tá certo? Então, falar que o que eu estou falando não tem sentido, tudo bem, eu até aceito, né? Até aceito aí sua posição. Mas as pessoas, elas podem ver, né? E tirar suas devidas conclusões, que eu estou tratando aqui com pessoas extremamente inteligentes, que conseguem observar e analisar os argumentos que eu estou colocando aqui de forma muito clara, simples e objetiva.